Olá pessoal, neste vídeo eu abordo as novas ferramentas de inteligência artificial, tratando das suas possibilidades e seus recursos. Para começar, eu gostaria de comentar sobre o Alan Turing, que foi um dos pioneiros da computação, e já na década de 50 ele apresentava a possibilidade das máquinas reproduzirem comportamentos humanos. E hoje, com os novos adventos da inteligência artificial, principalmente as IAs generativas, nós chegamos ao ponto das máquinas, através da inteligência artificial, reproduzirem algo próximo ao raciocínio humano. Bom, nós vivemos num momento de disruptura, em que novos algoritmos de inteligência artificial prometem revolucionar a maneira como nós realizamos diversas atividades. Dentre esses algoritmos, temos dois grupos principais. Nós temos os modelos de linguagem, que são o GPT, o Gemini e o Bing Copilot. E nós temos as IAs generativas de imagens, que aí nós temos o DALL-E, o Midjourney e o Stable Diffusion. Aqui eu estou citando alguns exemplos. Então nós temos dois grupos principais, os modelos de linguagens e as IAs generativas de imagens. Bom, começando pelos modelos de linguagem, que são os principais, que conseguem produzir um maior número de conteúdos e tarefas e atividades, o ChatGPT foi o algoritmo aí que causou o maior impacto a partir do seu lançamento. Inclusive, ele bateu o recorde em questão de números de usuários, foi o que mais cresceu em número de usuários em pouco tempo, comparando inclusive com as diversas redes sociais que nós temos. Então, nós temos o ChatGPT, que é um desses algoritmos de modelo de linguagem, da OpenAI. Nós temos o Bard Gemini, o Google ele lançou o similar dele ao GPT, chamado Bard, e hoje ele atualizou isso para Gemini, com novos recursos, novas funcionalidades. E a Microsoft também lançou um similar, que seria o Bing Copilot. Então, esses três aqui são exemplos de modelos de linguagem. O DALL-E, o Midjourney e o Stable Diffusion são exemplos de algoritmos aí de tecnologias aí para geração de imagens. E o Sora é um exemplo de tecnologia de algoritmo para geração de vídeos. Bom, vou falar um pouquinho do potencial dessas ferramentas, de algumas delas, mas antes eu gostaria de comentar que essas pesquisas que envolvem o desenvolvimento de inteligência artificial, elas têm uma ambição por trás disso. Tanto falando do meio acadêmico como das Big Techs, sempre se procura reproduzir algo próximo ao raciocínio humano. Essa é uma grande ambição. E de outro lado, nós também temos a questão de reproduzir a consciência humana, que os pesquisadores eles chamam de singularidade. Inclusive, nós temos aí ex-funcionários dessas Big Techs que falam que algumas dessas Big Techs já chegaram em algo próximo a essa singularidade, da máquina também reproduzir uma consciência similar à consciência humana. Mas o raciocínio, nós já chegamos em algo bem próximo através desses algoritmos de modelo de linguagem, com um grande diferencial de ser um raciocínio a partir de todas as informações disponíveis na internet. Bom, então vamos começar falando aqui do GPT. Ele é um algoritmo de modelo de linguagem. Ele funciona a partir de uma rede neural complexa. A rede neural ela é uma estrutura, ela é um modelo matemático que procura representar os nossos neurônios. Então, uma rede neural muito complexa, que no caso do GPT 3.5, que é a versão gratuita, possui bilhões de parâmetros, e no caso do GPT-4, que é a versão paga, possui trilhões de parâmetros. E aí essa rede neural que procura reproduzir aí nesse nosso modelo de neurônios, de forma matemática, ela tem um grande diferencial que ela usa o conjunto de informações que está disponível na internet. Então ela é bem rica na questão de como ela conseguir informações para produzir conhecimentos, para articular e realizar diferentes tarefas. E aí nós temos diversas tarefas que podem ser realizadas com o auxílio do GPT. Por exemplo, produções textuais, reescrita de textos, análise e sumarização, desenvolvimento de códigos de software,
auxílios para diversas atividades, buscas complexas que às vezes você não consegue fazer de forma simples usando o Google, por exemplo, articulação de conceitos para produzir o conhecimento, resolução de problemas, tomar de decisão e sugestão e orientação em diversos tópicos. Algumas das produções que já foram feitas e podem ser feitas com GPT são roteiros de cinema, projetos de lei, músicas, jogos, livros, artigos, análises. Então, esses modelos de linguagem eles são bem ricos e desde que você acesse lá o prompt dele, você consegue solicitar e pedir aí diversos tipos de produções e quanto maior o contexto, né, mais amplo o contexto que você fornece a ele, mais rico vai ser o resultado que ele vai te fornecer. Aqui uma das primeiras perguntas que eu fiz para o GPT para testar esse nível de articulação que ele é capaz de realizar, eu fiz uma pergunta que a gente não consegue ela pronta no Google, né? Eu perguntei aqui, por exemplo, qual a influência dos princípios judaico-cristãos e da cultura grega no nosso sistema legal. Então, relacionando dois temas que não têm uma relação direta, os princípios judaico-cristãos e a cultura grega, com um terceiro tema, um terceiro conceito. Ele consegue, em tempo real, articular isso e produzir para mim um resultado. E o Google ele lançou uma ferramenta similar ao GPT, que é o Bard, e hoje ele atualizou para o Gemini. É uma versão, então, também de modelo de linguagem. O acesso é bem simples, através de uma conta Google. E um dos diferenciais em relação à versão gratuita é que você pode, por exemplo, tirar uma foto de algum exercício ou de um texto em letra cursiva e pedir análises, né, resultados a partir dessa entrada de dados por imagem que você fez. Também temos o Copilot, que também tem uma versão gratuita, similar ao GPT também. Também posso usar imagens como entrada, né, por exemplo, uma foto de um exercício, uma foto de uma página escrita em letra cursiva. Ele também tem a parte integrada aí do DALL-E para gerar imagens. Tem um app para celular, integração com Windows, né? Então, nós temos essas três ferramentas similares de modelo de linguagem. O GPT, o Gemini e o Copilot. Existem outras, né, que eu dei exemplo dessas três mais populares. Essas três ferramentas também possuem, além da versão web, que você pode acessar através do navegador no computador, você pode acessar através de aplicativos para celular, através da Play Store, da Apple Store. Então você pode instalar o aplicativo aí do ChatGPT. Aqui na parte esquerda nós temos a imagem do aplicativo do ChatGPT. No centro aqui nós temos a imagem do Gemini. E à direita nós temos a imagem do Copilot. Eles têm os diferenciais nos aplicativos, né? O GPT 3.5, nós temos aquele ícone de fone, no qual você pode, através desse ícone, desenvolver uma conversação com o ChatGPT, inclusive treinar a conversação em outras línguas ou diversos outros diálogos. O Gemini e o Copilot, eles têm também a possibilidade de você tirar fotos ou enviar imagens para pedir análise para IA e ela resolver ou fazer a análise que você solicitou. Agora eu vou dar uns exemplos aqui de como as IAs generativas para imagens são poderosas. Aqui nós temos o Midjourney, que é a IA mais completa que nós temos no momento para a geração de imagens. E essas imagens que eu vou passar aqui, elas foram construídas a partir de descrições dos usuários. São pessoas que não existem, lugares que não existem, cores, jogos de luzes, tudo solicitado a partir de interações dos usuários. Aqui, por exemplo, o usuário solicitou até como que a luz deveria refletir nos objetos e a IA gerou essa imagem que nós vemos aí. Aqui é uma imagem da criança, né, brincando com pedrinhas na beira de um riacho. Também tudo a partir de descrições solicitadas ao Midjourney, que é uma IA bem completa para geração de imagens. Aqui é uma pessoa também, aqui uma animação. Aqui essa menina pediu para colocar ela num campo de girassóis com um vestido com tal descrição e o Midjourney teve esse resultado aí. Aqui essa pessoa pediu para gerar uma estátua grega a partir da sua foto e também o Midjourney produziu aí 4 sugestões para ela escolher uma e melhorar, refinar a que ela preferir. Aqui nós temos o exemplo do DALL-E gerando essa imagem de paisagem.
Esse é o DALL-E já integrado no GPT-4, que é a versão paga. Aqui também um exemplo do DALL-E integrado no GPT-4 para gerar logo, né? Esse aqui é um logo gerado com DALL-E. Outro algoritmo para geração de imagens é o Stable Diffusion. O diferencial dele é que pode ser instalado no computador e você pode usar algoritmos já prontos, baixar esses algoritmos, e aí você usa a sua placa de vídeo para gerar as imagens. E aqui nós temos alguns exemplos de imagens geradas com Stable Diffusion. Aqui uma pessoa, aqui um personagem, aqui uma paisagem. Então aqui eu procurei ilustrar para vocês, né, diferentes ferramentas, algumas de modelo de linguagem, algumas de IAs generativas de imagens, falar um pouquinho dos potenciais delas, para a gente ter uma ideia dessas novas ferramentas que vêm surgindo, né, e como que elas podem aí, ter um potencial de revolucionar várias tarefas que a gente realiza no dia a dia, seja, né, como estudo, como trabalho, né, enfim. Aguardo vocês e pessoal nos próximos vídeos. Até mais.